tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um dia de trabalho no canal da Amorosidade. Hoje nós vamos falar sobre cidades espirituais e umbral. Meu nome é Josué Sirtoli, Guilherme Pesce, Michael Trindade e Tomar Soto. Vanderlei Bianchi. e para começar, vulgo VB, boa, é isso mesmo, nosso Rural Boy, né? E para começar os nossos trabalhos aqui, a gente vai ler um trecho do nosso livro Conversas Espiritualistas com Linomar, por favor. Sim. A frase do Pai Jacu de Aruanda: as cidades espirituais não estão no mesmo espaço que o nosso, e não em cima, e não são lugares para espíritos puros, e sim para aqueles que ainda estão presos à matéria. A saúde não vem dos hospitais e dos médicos, ela vem de Deus, como a doença também. Então, como é que o espírito teria que ir para essas colônias espirituais para ser tratados por médicos? Se é Deus que está fazendo, isso acontece só para aqueles espíritos que ainda precisam disso, que ainda não se libertaram da matéria. Então, o mundo dos devas, né? Perfeito, perfeito. Então, o entendimento que a gente vai trabalhar é o seguinte, né? Que a encarnação tem 3 fases. Uma fase que é a fase de preparação, que vai até a gente realmente encarnar no plano material. A segunda fase é toda a vivência material, que é onde a gente vai passar pelas provas, expiação, missão e contribuição da obra geral. E uma terceira fase, que é uma fase de desligamento da personalidade, do personagem do ego, onde o espírito vai se desligar do personagem, da personalidade do ego. Porque o que a gente acredita que nós somos, eu, Josué, Guilherme, Lindomar, Vanderlei, Maicon, Lucas, tem bastante que o Lucas está aí junto também, faz a edição e tal, gente muito boa. Tamo junto, Lucas. Né? Esses são os egos, é uma ferramenta que nós estamos utilizando enquanto espíritos para o nosso desenvolvimento, né? Para chegar à nossa bem-aventurança, para chegar à nossa reforma íntima. Mas que o espírito tem que se desligar, esse desligamento acontece na terceira fase da encarnação. E, dito isso, a cidade espiritual, né? O nosso lar, eu não lembro, Violeta da Janela, eu nem cheguei a ler esse livro, mas tanto o pessoal fala, que é uma cidade espiritual lá também, eu não sei nem o nome que dão, Aruanda, né? Ou o umbral, ou os umbrais. O pessoal diz agora está numa fase assim que os bolsões umbralinos, então não é um umbral, é uma sequência de umbrais. O religioso o católico é o céu e o inferno. E o limbo, né? Tem o limbo, né? Sim. As coisas. Então tudo isso o purgatório. Tudo isso é terceira fase da encarnação. E aí quando a gente vai trabalhar algumas situações da espiritualidade, né? Onde tem isso acontece muito nas questões de desobsessão, né? Ou seja, né, o pessoal vai trabalhar essas entidades que estão no umbral, né, para levar elas para uma cidade espiritual. Nada mais é o seguinte, né? E isso quem tem evidência já percebeu isso, né, no nosso trabalho. Pega aquele ser, né, traz ele para a percepção da casa, né? Enquanto isso acontece, chega um outro grupo de espíritos que, para o nosso entendimento alegórico, fez o seguinte: apagou com uma borracha a percepção umbralina, né, de umbral, aquela coisa escura, fedorenta, lamacenta, bem estilo nosso lar, né, que tinha, né, e desenhou uma cidadezinha espiritual, onde tem aeróbus, onde tem ministério para isso, onde tem médico, onde tem aguinha, onde tem cachoeiro, onde tem bichinho e tal, e colocou naquela situação. Mas o espírito, né, essa entidade que estava naquela percepção, não se demoveu para lugar algum, ou seja, continua na terceira fase da encarnação, só que apenas sutilizou a proposta, deixou de um estado de pleno sofrimento, culpa e amargura, para um estado onde ele começa a ver que possam existir outras possibilidades. Mudaram o estado mental dele um pouquinho. Isso, deram uma oportunidade de mudança, mas essa oportunidade só se concretiza se esse ser passa a ter afinidade com essa mudança de consciência, porque se não tiver, ele volta a reconstruir aquele plano umbralino, aquele plano de culpa e miséria.
Porque nem todos são encarnados aqui na Terra. Isso. Agora, e por que a gente vai trabalhar essa situação? O entendimento é o seguinte, que aqueles que estão no mundo, na cidade espiritual, continuam encarnando. Ou seja, né, nada mais é que a continuação da proposta do gênero de prova escolhido. E aí a gente pode entrar numa também falsa ideia, que é essa daí de eu estou aqui por amor, né? Ah, sim. Também não é por aí, né? Não, isso, exatamente. Tem que compreender que esse espírito que vem missionário é que nem mosca branca, gente. Tá todo mundo aqui correndo atrás do prejuízo, nesse sentido, né? Mas, e daí continuando a minha raciocínio aqui, enquanto a gente tem essa percepção de nosso lar, de vilã da janela ou de umbral, é que aquele gênero de prova escolhido lá atrás, de antes da encarnação, da primeira fase da encarnação mesmo, né, ele continua sendo trabalhado, porque esse gênero de prova escolhido pode ser trabalhado em uma proposta material ou em 100 propostas materiais. Daí depende da obra que o espírito busca para si, ou de quanto ele se entrega nessa situação. Então, acontece, quem está no nosso lar, lá, como o André Luiz, né, vai lá e vai ter o ministério da regeneração, o ministério disso, daquilo, da comunhão e da encarnação. Bem Harry Potter. Bem Harry Potter, exatamente. Né? Ou seja, vai lá para encarnar de novo. E aquela situação é fidedigna, ou seja, vem para encarnar de novo, ou seja, continua aquele gênero de prova escolhido primário, continua sendo trabalhado. A situação, até que o espírito cumpra o que se propõe a cumprir lá primariamente e depois se desligue do ego, ou da sucessão de egos que teve para cumprir aquele gênero de prova primário. E aí agora está me vindo esse entendimento que é por isso que a gente volta e meia tem essa percepção de ter vivido em outra encarnação isso, em outra encarnação aquilo, mas é que é o conjunto de encarnações que estava tendo, vivenciando o mesmo gênero de prova escolhido. Então talvez a gente possa ter tido 20 encarnações trabalhando sobre o mesmo gênero de prova, por exemplo, o despossuir, e por isso que a gente traz muita questão de afinidade com outra encarnação e tal. Só que, de que isso vai me adiantar, né? A gente pode começar a buscar esse outro lado. Eu já me o mentor diz que se o espírito vai para um lugar e tem qualquer coisa que tem aqui, ele ainda está ligado ao plano da matéria. Tem um banquinho, tem uma plantinha, um bichinho. Se tu gostar de música, né, de flor, de cachoeira e tal, são coisas materiais. Não tem nada no plano espiritual que tem aqui. Né? Então, se tu continua tendo essa percepção, tu continua na encarnação. E o mentor diz que essas entidades que trouxeram esses livros, tipo o nosso lar e tal, eles já se desligaram disso, por isso que já não vem mais trazendo esses livros. Então era a realidade ilusória. Existe, Deus não faz nada desnecessário. Sim. Se trouxeram isso através da mediação do Chico Xavier e tal, dizem que eram caras muito bacanas, não tem dúvida disso, é porque precisava para aquele estado de consciência e para que se desenvolvesse a percepção. Lembra que é sempre uma desconstrução do mais grosseiro para te colocar algo um pouco mais sutil em relação àquele grosseiro, depois tu vai desconstruir aquele sutil para algo ainda menos grosseiro que aquele mais sutil, e assim sucessivamente. Ou seja, esse processo ele é contínuo e longo, porque a gente tem muita verdade construída. Eu acho que vai muito essa questão dos sansaras da vida, né? Isso, da roda das encarnações do Buda. Enquanto tu estiver apegado às coisas do mundo, tu vai permanecer no mundo. Tanto é que a gente, querendo ou não, já leu muito sobre essas literaturas e a gente via essas questões de espíritos que ficavam ali na cova se debatendo por muito e muito tempo por apego ao seu corpo, né? Exato. E sentindo tudo aquilo ali. O apodrecimento, aquela coisa toda. E aquilo ali era só o estado mental, né? Que se encontrava. Do apego. Né? Era o que ele acreditava naquele momento, né? A situação que ele estava vivenciando ainda. E tudo que tu acredita vai ser usado contra você. Na terceira fase da encarnação, tem que se ligar nisso. Tudo que tu acreditar vai ser usado contra você. Tem
gente já tem, eu vou passar pelo umbral, X tempo, depois eu vou passar no espiritual. Ele mesmo está criando Isso aí é legal, cara. e se afinando. Está declarando para o universo que ele tem que passar por isso. Pai, a gente ouve muita gente falando isso com plena consciência. Não, mas é certo que eu vou passar pelo umbral. Então vai mesmo. A questão é que não sei se vai sair de lá, né? Sim. Me corrijam se eu estiver errado. Fala mais alto só. Encarnação nada mais é, para mim, naquilo que eu ouço e tal, que nada mais é um estado de consciência. Não. Calma. Não é? Calma. Encarnação. Aí, vamos trazer um pouco mais para a questão espírita. Não vamos nem buscar um outro estado de entendimento, né? Encarnação nada mais é que uma oportunidade que tu tem para provar para ti mesmo que aquele gênero de prova que tu escolheu para trabalhar sobre ti mesmo, tu tem condição de trabalhar. Ou seja, tu ama mais a Deus e o próximo do que tu ama ao teu individualismo. Tá. Entendeu? É para isso que serve. E como é que a gente faz isso? Através de prova, expiação, missão, contribuição, prova geral, com as vicissitudes que a vida tem. Tá, mas segundo foi falado, que a gente não é o ator do filme, a gente só está assistindo. Isso, perfeito. Bom, então vamos lá. Agora a gente vai trabalhar o seguinte, né? Isso seria ter um assunto para uma outra conversa. Sim. Mas vamos lá. Né? Dentro desse entendimento que tu não tem real condição de atuar na vida, porque se tu realmente tivesse condição de ter uma escolha puramente tua, tu poderia, por essa escolha, mudar as escolhas de todos os outros. Tu está assistindo a vida, no sentido que tu criou um destino para ti pelo teu gênero de prova escolhido, e que esse destino vai te gerar uma certa fatalidade, né? Mas tudo isso controlado, muito bem controlado e limitado por Deus, para que o teu destino, a tua fatalidade não interfira nas necessidades que os outros têm, mas que tenha interdependência com as necessidades dos outros em relação às tuas e as tuas em relação aos outros, para que haja harmonia no que acontece. E essa harmonia o que é? Dá a cada um o que precisa e merece, a cada um segundo suas obras. Entendi, então a gente está assistindo o filme porque a gente não pode interagir, porque quem age é Deus. Isso, por isso que Deus, a gente vai dizer que é onipotente. É o único que tem ação real nas coisas. Eu queria falar que eles trabalham nada a querer, nada a esperar. Nada a ser, apenas servir. Acho que chegar no final da encarnação física aí, com essa mentalidade. Ele botou a mão na cara de novo, De diz, não bota a mão, Ele disse que queria falar, né? E falar mais alto, lembra que a gente combinou de falar mais Vamos alto? amarrar as mãos dele aqui. E botar Ele não vai conseguir falar se amarrar as que a mãos. gente, ele acha que Não vai conseguir, né? Quando você sofrer, Então a gente acha graça, é melhor mas chegar nesse estágio de não esperar que vai ser um umbral, que vai ser uma cidade espiritual, não Isso. querer que isso, não saber, Expectativa. que daí Anseio. tu tá aberto ao que vier, né? Agora tu ficar criando realidades ilusórias para ti, para se ferrar. Ótimo. Sim, porque se nós entendemos que como o Espírito da Verdade fala no Livro dos Espíritos, que nos faltam como é que é? Não é percepções, como é que é? Nos faltam sentidos para perceber Deus, né? De acordo com os sentidos que nós temos, qualquer coisa que nós criarmos, ou tivermos expectativa ou anseio, não é Deus. Por quê? Porque falta sentidos para. Então, e é esse o nada esperar, nada querer, nada ser que o mentor traz. É dizer, ó, não espere coisa alguma, não seja coisa alguma, não busque coisa alguma que te é perceptível, porque não é dali. Vai querer coisas em cima do humano. Exato, do que a mente tem capacidade de compreender. Isso, Deus é incognoscível. Qual que é o país humano? Gramado, Girassol. Dependendo, se for os muçulmanos, aquela tenda com as 70 virgens, a coisa toda, né? Cada um com o seu paraíso. Esse de muçulmano parece interessante. Aí tu pensa, todas elas com TPM com conta do cartão para pagar.
Vai longe, Tem um equilíbrio, né? Cada uma pegando um boleto da luz da casa dela. Não, e com ciúmes da outra. Aí vai ficar mais legal ainda. Eu sou livre, rapaz. Mas é engraçado porque na história em si, todas as culturas tiveram essa ideia de, ao posto do morrer, desencarnar, tu vai ter algo que está te esperando, que tu vai ser assim, que nem a gente pega a história dos vikings lá, Isso. que tinham Valhalla, que os eles- salões de Odin bebendo, comendo, isso aí. E daí o que eles faziam? Eles conquistavam Fazendo amor. todos. Eles conquistavam como todos, né, os lugares e pegavam todas as riquezas. E aí o que eles faziam? Enterravam tudo, porque depois eles vão ter que buscar de novo esse tesouro. Mas nada diferente do que os faraós também faziam, entende? Então toda acepção de religiosidade é sempre isso, né? Dizer o seguinte pra ti: se tu fizer o que eu mando, tu tem o paraíso. Se tu me desobedecer, é o inferno. Ou seja, nada mais é que eu te premio tu tem prêmio por me obedecer, né? Mas tu tem castigo por me desobedecer. É para te manter castrado, preso, escravo daquilo. Limitado. Isso, exatamente. Limitado. É quase que nem casamento. Quase que nem casamento. Pode só entender isso. É quase que nem casamento. Não, eu quero fazer um brau. Já foi casamento no outro programa também. Então, um brau pode ser uma criação humana e talvez, É uma criação totalmente mental. e talvez Deus não tenha nada a ver com isso. Não. Ele só quer que se desligue da Mas do não é personagem. que não. Deus viabiliza a realidade que tu precisa e merece. Então sim, tem tudo a ver com Deus. Por quê? Porque é o que tu precisa e merece para aquele momento, para aquela situação. Como tu acredita naquilo, tu tem que passar por aquilo, não tem problema nenhum. Da mesma forma que a gente passava por isso. Exatamente. Pra gente conseguir ter. A gente construiu isso. E depois tem que E desconstruir. agora a gente está desconstruindo de novo. Estamos criando outras situações. E está desconstruindo já as outras Estamos de construindo novo. E a certeza é que a gente nunca vai chegar lá. Mas que nem aqui falou, tudo no mesmo ambiente. Nada embaixo e outro em cima e lá no meio. Mas isso, e esse é outro entendimento, já que estamos falando disso, de. Qual é o mesmo assunto? Já vi. Cidades virtuais e umbral, isso, exatamente. Eu já falei de outra coisa. Mas esse entendimento aqui, o plano material, o plano espiritual, o plano divino, tudo isso é aqui e agora. Né? O mundo de prova, expiação, regeneração e feliz é aqui e agora, porque não esse mundo ele não é fora. Ele não é o que tu vê, não. Ele é interno. Então, o teu céu, o teu inferno, depende da tua consciência só. Não depende de nada externo. Não depende de ninguém. Então, tu vive um inferno ou um céu, né, de acordo com a maneira que tu vê o mundo. Que tu vê as coisas. De acordo com as verdades que tu tem em ti. Criadas. E a mente, ela tem todo esse poder de te destruir, né? Claro, não, de te proporcionar um sofrimento infinito. E a gente tem que ter essa percepção que quando tu desencarnar, ela vai continuar o processo dela mesmo, que tu teve dormir. Isso, exatamente. Terceira fase da encarnação. A gente não sei se esse vídeo já foi, mas Sim. se tiver, veja que vai ser bem legal. Né? E é exatamente isso. Quando na terceira fase da encarnação, livre dos limites da situação do físico e material, aí a mente provoca tudo numa intensidade estupenda. Os teus pavores ali, como é que Os é? teus medos, as tuas fobias, E pior, aí tu imagina aqui, e das coisas que tu gosta, tu supõe que tu gosta de uma música, aí aquela música fica sendo repetida para ti constantemente num volume absurdo durante um entendimento, uma percepção de tempo que é de séculos. Cara, tu fica louco com aquilo, né? Até que tu desconstrua isso. Até que não vai aguentar mais aquela situação. E aí tu vai dizer, chega. Não, e não é não gostar, é dizer eu não sei se eu gosto, se não gosto, sabe? É isso, tu não tem mais música para ser ouvida dentro. Então, com menos crença, tipo, mais virgem, assim, mais matéria-prima para Menos coisa para ser trabalhada. Sabe desconstruir tudo para... E aí essa A questão purificação é se desligar. e essa é a questão do conhecimento, ou seja, quanto mais tu pensa que sabe, quanto mais verdade que tu imagina, que tu acredita que tu tem, mais coisas tu vai ter que desconstruir. Por quê? Porque nada daqui é como é no plano dos espíritos livres.
Sim, porque o sistema humano é diametralmente oposto ao sistema espiritual. Diametralmente oposto. O sistema humano sempre ensina, desde criança, Como pra te não ser. aprender, para te fazer, tu tem que ir atrás, tu tem que aprender, tu tem que saber, e depois tu tem que desconstruir tudo. A proposta humana é como não ser. Né? Tanto é que o Cristo traz isso. O Cristo, quando vai dar exemplo, ele não diz, tem que ser, ele diz assim, não sejam assim, não sejam assim, não sejam como os fariseus, não sejam os pobres, não julguem. Ele não está dizendo como é que tem que ser. E todos os mestres ficam nessa mesma pegada. Eles não dizem, ó, tem que fazer, tem que fazer. Não, eles dizem como não ser, então não é daquele jeito. Tá. E qual a probabilidade de nós estarmos na cidade espiritual agora? E tá devaneando que tem. Que alguns acham que estão em. Olha, qual é a probabilidade de qualquer coisa no universo? É infinitamente, né? Infinitamente provável. Infinito, Isso. isso. E aí? Não podemos limitar Deus. Não vamos limitar Deus. Vamos ser felizes nessa cidade. Isso, vamos ser felizes com o que se tem aqui agora. Até porque, de que adiantar tu saber isso? O que Isso que vai ia só, resolver e isso? se isso ia te gerar mais sofrimento? Aí não te adianta nada. Então, se alguém te dissesse Um isso, pouquinho mais longe. se alguém te dissesse que sim ou que não, o que isso ia melhorar para ti? Mas só para pensar, né? Então, Ah, ele é ansioso, ele tem que fazer alguma coisa, nem que seja pensar bastante. Mas essa é a gente própria escolha de cada um. É. Mas é bom desconstruir, eu acho, que muitos dormem e vão para as cidades. Mas é isso, perfeito. E esse é um ponto bem legal, porque mesmo desencarnado, né, se tu tiver apegado à matéria, Tu continua vivenciando as coisas da matéria. vai vivenciar tudo isso aqui, né, e até ampliar. E o mais interessante é o seguinte, a imensa maioria dos seres dessa proposta de egrégora de orbe, né? Será que pode dar um número assim? É bastante. Né? A suprema maioria desencarna e não tem consciência que desencarnou. Continua fazendo a mesma coisa que fazia no dia a dia. Por quê? Porque nada mudou, porque tudo é secreção mental mesmo. Então, tu continua indo, sei lá, para a empresa de ônibus que tu trabalha, tu continua tendo a esposa que tu pensa que tu tem, tu continua tendo um filho que usa camisa e um filho que não usa, tu continua tendo um filho que fica mais em casa, tu continua tendo um filho que gosta de sair mais de casa, tu continua tendo a questão do teu salário, das limitações, tu continua gostando de praia, é a mesma coisa, não muda nada. Continua ansioso. E tu continua, e daqui a pouco tem assim algumas percepções na tua existência que chega um momento que aparece alguém para te dizer uma ideia diferente, para te botar uma pulga atrás da orelha, para te começar a ver se, mas pode ser, será, talvez, porque é um processo que você vê que não dá para chocar o ser naquele momento, né? Tu tem que ir dando percepções paulatinas com N situações durante o que ele entende como tempo e como vida que ele está tendo, para que ele chegue em algum momento e dê um estado, tá aqui, ó, e aí desconstrói tudo. Mas isso pode levar muito tempo. Sim, séculos, né, talvez. Talvez. Pior se isso tudo for verdade. Enquanto que a probabilidade ainda não ser. É que tudo e nada pode ser. Não, porque se eu tivesse a chave para fugir, quem sabe, mas ainda não achei a chave. Outra pergunta, eles nesses filmes, nesses livros, eles ficam chorando pelos entes queridos que ficaram e vêm visitar. É apego humano, né? Apego. O espírito desligado da matéria. Isso. E outro entendimento é o seguinte, não quer dizer que eles venham ver ou visitar. Por quê? Porque eles estão numa criação mental muito própria deles. Então, eles acreditam que sim. Entende? E aqueles que estão encarnados, né, que trabalham essa questão de posse, de apego, também tem essa percepção de, meu avô veio me visitar, minha mãe veio me visitar. Mas não quer dizer que seja o mesmo espírito. É sim o mesmo personagem, porque aquele espírito vai se vestir com aquela personalidade e vai passar o recado que tem que passar. Mas não quer dizer que seja o mesmo espírito. Até nas psicografias o mentor falou. Fala mais alto. Até nas psicografias o mentor falou que normalmente é um outro espírito que se passa. Mas claro. Porque, vamos lá. É o personagem. Isso, vamos lá. Porque quem ficou tá pelo personagem, não tá nem aí pelo espírito. Então, exato. Ele é o personagem. Aí a gente vai ver que, por exemplo, tem lá, como é que é o nome?
médico dos pobres aqui, como é que é o nome do... Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes. Então, Bezerra de Menezes hoje é um título de uma falange de espíritos que trabalham com determinado padrão vibracional. Não quer dizer que é aquele espírito que encarnou naquela situação que está fazendo isso para tudo e para todos. Não. É uma falange, é muita gente que tem para trabalhar e que precisa trabalhar. castigo para o espírito manter um personagem. Sim, eternamente. Não, o espírito anda, vai para frente. Porque se manter ligado a um personagem, senão ele está ligado às questões ainda materiais. Ainda tem isso, ainda tem apego. Não, o espírito elevado não vai embora e tem toda uma falange que vai trabalhando. Trabalha com um médium, com outro, numa situação, num trabalho aqui ali. E assim vai, indefinidamente. Já deu 25 minutos. E eu acho que antes de terminar, a gente tem que soltar uma pergunta, né? Se você está vivo ou morto. Será que você está na segunda fase da encarnação ou na terceira fase da encarnação? Pense bem. Bom, tudo que falou ali agora, eu só não sei como sair dessa cruzilhada aí. Mas nem sei se quero sair. Vai dormir com essa. Mais alguma coisa, manda o VB. Não, só isso. Nosso Rural Boy tá tranquilo. Ótimo. Gente, então era isso. Dê um like.